Vamos lá, gente. Mais um do nosso podcast é da nossa conta, né? Eu acredito que muita gente já está pensando, rapaz, eu já começo a achar que a pergunta aqui, isso é da minha conta, já mudou, né? Eu acho que a gente já sabe o que é da nossa conta. Hoje eu recebo aqui, esse daí tem tudo a ver com consciência cidadã. Uma história de associativismo, uma história de liderança, né, em clubes, e história, diretor de jornal tradicional, meu querido conselheiro da Associação Comercial da Bahia, e muito mais coisas que ele vai contar, porque se eu falar o currículo dele aqui, ele não vai ter poder de falar. Eu estou com meu querido amigo Marcelo Sacramento. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso bate-papo, esse bate-papo que de hoje que a gente tenta marcar. Você que sua agenda cheíssima, mas estamos aqui juntos. Seja bem-vindo, a casa é sua. Fala a máquina, meu irmão. Obrigado, Paulo. É uma satisfação estar aqui na nossa Associação Comercial da Bahia, que foi tão muito bem comandada por você nos últimos anos, né? E que passa o bastão aí para nossa queridíssima Isabela Soares, que eu tenho certeza fará um trabalho também extraordinário. É, Tenho assim, eu sou suspeito para falar, porque além de lhe admirar enquanto pessoa, admiro o seu trabalho também, tanto quanto empresário, como também na Fundação Paulo Cavalcante, em toda essa tentativa de mobilizar a Exato. nossa sociedade para as causas tão importantes, tão necessárias, que a gente precisa ter sensibilidade coletiva e que muitas vezes a gente não tem, né? A gente às vezes, olha, o povo precisa entender, as pessoas precisam entender que é fundamental, é essencial o pensamento coletivo. E a participação. Óbvio, tem gente que tem mais afinidade para fazer determinadas coisas, outros não. Tem gente que diz assim: ó, eu não vou nem em reunião de condomínio, mas reclama pra caramba do síndico, reclama pra caramba Olha, do gente, não que foi ensaiado, não, viu? Ele está falando o que ele pensa mesmo. Isso é bom, porque é, vocês já escutaram muitas vezes. é do Vamos lá, coração, Marcelo. é verdade, é o que a gente sente, né? E o pior não é isso, é que tem gente que diz, olha, eu não vou lá, mas eu também não reclamo nada. Que chega aqui, as contas para pagar, o que é para melhorar a coletividade, eu tô do lado. Menos mal. Não é o ideal. O Não. ideal é estar lá, É. opinando, participando e tal, mas menos mal. O pior é aquele que muitas vezes não se preocupa, não tá, e realmente critica, e só faz criticar. E ainda tem um time pior, que é o que joga contra. É para não dar certo. Então, assim, e aí a gente vê, talvez isso possa até fazer com que as pessoas se inibam um pouco da participação, porque a grande verdade, Paulo, Sim. é que hoje, no nosso país, sempre foi assim, mas talvez agora esteja até um pouco pior. Quando o cidadão, aquele que fica de fora, aquele que é meio do contra, ele começa a observar alguém que se doa, que vai para as causas coletivas, quer sejam elas públicas ou privadas. Rapaz, aquele cara tá levando vantagem em alguma coisa, né? Ou tá ali Ou quer fazendo, ser político, quer quer ser ser senador, político, deputado estadual, quer ser federal. político, tem algum interesse, tá ganhando algum, né? Ou vai ganhar, né? Ou até aqueles que realmente vão assim, tá ali porque tá roubando. Então, essa infelizmente, um grande pensamento que a gente vê Normal. num monte de gente. É isso aí. E aí você tem ali pessoas que É muitas vezes cultural. Você está dizendo cultural. natural. Então você tem pessoas que estão ali que se dedicam a causas religiosas, a causas humanitárias, a causas empresariais, a causas sociais, né? Então, assim, você vê uma predisposição do ser humano associativista a fazer isso, que precisa ser incentivado e que precisa ter muito mais que façam. Mas você está querendo colocar para a gente ter um papo, Marcelo, que você é um cara que participou, participa, né? Você está agora, inclusive, é, tocando lá, eu acho que é do Senhor do Bonfim, né? A É a Irmandade. Irmandade do Santuário do Nosso Senhor do Bonfim da Bahia. E aí você começou agora, quanto tempo você tem lá? Um ano. Vai Um fazer ano. agora em setembro um E ano. você sempre participou, você sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre. Conhece o lado também político, né? Você conhece também um pouquinho, Sim, é né? verdade. Passou por esse lado.
E passou pelo o clube também do Yacht Clube da Bahia, com o Fui Comodoro. Comodoro, fui Excelente. conselheiro, hoje continuo como conselheiro vitalício, mas fui conselheiro Conselheiro da muitos Associação anos, Comercial da conselheiro da Associação Bahia. Comercial. Então você tem uma história fantástica, é diretor lá da nossa tribuna, né? Toca no barco. E tem o seu podcast também. É o podcast com o nosso querido Roberto Multiálogos, com o nosso Thiago, querido que eu, Roberto Muniz, Muniz, gente boa, um abração para você, Roberto. Você é 10, gente querido boa. amigo do coração, Adoro ele. irmão. Olha, o cara, acho que é unânime. Acho que todo mundo gosta dele. É É um verdade. cara Que que já tivemos o privilégio de ter você lá com a gente, já fazendo. estive lá, foi um prazer imenso, muito bom, muito bacana. Mas você acha que, vou ter um papo cabeça, você acha que a gente é do ser humano? O ser humano, ele é, mesmo que ele se eduque, nós vimos agora, Joaci Góes, falando da questão da falta de capacidade, com a criança não tem saneamento, né? E ele pega uma doença, tem que sobreviver e deixa de aprender, de desenvolver o lado cognitivo dele para ele poder aprender as escolas e tudo mais. Se a gente se nos transformamos, segundo a teoria da medicina, a gente perde a oportunidade de desenvolver o lado cognitivo e eu acho que a gente fica mais próximo do animal. O animal em si, o irracional, o cachorro, o gato, leão, né, raposa, ele traz os instintos oportunistas, né? Você acha que é isso que acontece com o ser humano? A gente não se afasta dele? Porque você vê pessoas com boa condição social, boa condição financeira, boas condições, posições sociais, e tendo esse sentimento que você falou, da inveja, do ciúme, de não querer dar certo. A gente tem aquela frase da corda de caranguejo, não da bacia de caranguejo, né? Que puxa o outro, né? Que na Bahia se paga 50, pro outro não ganha 5. Você acha que isso pode ser transformado pela educação, ou é no mundo, ou é mundial, é uma característica humana? Olha, eu acho que é uma característica humana. Eu acho que tudo isso nasce da inveja. A Que é a in- característica nossa, né? Exatamente, né? Aliás, É, ó, você gosta também fala, tem um livro, né, que é sobre a inveja, né? exatamente, exatamente. Então, assim, a inveja, minha mãe sempre me disse isso e eu nunca levei tão a sério. Minha mãe sempre me disse que a inveja era um pecado capital, assim, fatal. E eu nunca imaginei. Eu vim aprender com 50 anos de idade. E uma outra pessoa me ensinou, Agora, ontem. ontem, ontem. É, eu aprendi também com um grande amigo, Marcelo Kruszewski, mais ou menos nesse período, quando com esses 50 anos aí, 51, 52, ele me disse, ele me alertou para uma coisa, disse assim, olha, o grande amigo não é o amigo que está do seu lado na hora que você está na dificuldade. Não é, o Não, grande amigo não é o cara que está do seu lado na hora da dificuldade. não, Agora, essa daí não, essa eu não. quero ouvir, porque essa eu quero aprender, gente. Porque se É, o grande amigo não é aquele que está na sua hora na dificuldade, imagine que é seu inimigo. Na verdade, é, estar do seu lado na hora da dificuldade, se você é amigo, acaba sendo uma certa obrigação, né? Acaba sendo uma certa solidariedade humana. Mas o grande amigo é aquele que consegue vibrar com o seu sucesso, que consegue lhe ver melhor do que ele, fazendo mais sucesso que ele, tendo muito mais receptividade social, financeira, econômica, né? Ver no dia que aquele cidadão atinge o ápice da carreira, compra o melhor carro que pôde comprar na sua história e tal, e vibra com aquilo, né? Porra, que fantástico, que maravilhoso você ter conquistado isso, que maravilhoso poder, porra, ter um amigo que tem esse sucesso, que virou ministro, que virou senador, que virou deputado federal, né, que é presidente de uma grande empresa, que compra as melhores coisas. Então, esse amigo, ele não tem inveja. Ele vibra com o seu sucesso. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar agora que eu vou esticar esse papo cabeça que eu gostei. Papo cabeça é minha cara. Nós falamos no início que você disse que é do ser humano. O ser humano nasce assim. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você. Você tem família, você tem irmãos, aliás, voltando um pouquinho, Caim e Abel, né? Isso já são a queda de inveja em que um irmão mata o outro por inveja. Não é isso? É Perfeito, histórico, é bíblico. perfeito. Aí você vai agora para famílias, né? E para colegas. Os colegas foram colegas de infância, brincaram juntos, ou família mesmo, a família, ou então você
estudou juntos e de repente um tem sucesso e o outro tem sucesso também, às vezes, mas ele nem olha o sucesso dele, que ele não está preocupado com o que ele conquistou, ele está preocupado com o que o outro conquistou, né? Exatamente. Que é um problema, que é aí que vem a questão da inveja, que você falou como pecado capital. Né? A gente tem as essências. Quando a gente fala assim, os 10 mandamentos, vamos lá, para ele vai chegar na inveja. Não roubarás, não matarás, não cobiçais a mulher do próximo, né? Não, aí vem a inveja também. Então, tá aquelas, eu acho que tudo isso tem a ver com os instintos que, desde lá de trás, que a gente já tenta controlá-lo. Né? Isso aqui é pecado, isso aqui é ruim. Mas é normal que é do instinto do bicho do homem, bicho homem. Vamos lá. Então você está me dizendo que o cara que está comigo, eu acho que só estou querendo só alinhar essa questão. O cara que está comigo na dificuldade, e eu tive dificuldade, já passei dificuldade. Ao contrário, eu acho que tem uma questão que é a seguinte: ali você começa a ver seus verdadeiros amigos, ou seja, porque muita gente está perto de você, próximo de você, mas quando você passa uma dificuldade, essas pessoas somem. E o que você está dizendo também, que é uma característica que eu também, aí eu concordo, que é o seguinte: você tem aquele amigo de fé, aquele amigo efetivamente que torce com a sua vitória, né? Aquele cara que, porque ele tem um problema resolvido com ele, ele reconhece que aquele talento seu para aquela coisa é melhor do que o dele, ele não se incomoda, ao contrário, ele vibra com a sua vitória, vibra com ele, pô, Marcelo é retado mesmo, Marcelo é um cara danado, Marcelo, pô, aquele bicho, entendeu? Então, eu só estou chamando a atenção de bater um passo, se aprofundar mais, para que as pessoas pensem, peraí, eu estou alinhado. Né? Você sabe aquela história, tem uma história que a Anitta, ela brinca muito comigo, que eu digo assim, que ela conta. Quando você começou a namorar comigo, casou comigo, você não tinha nada. Depois, quando teve um problema sério com seu filho, comigo, com sua mãe, quem estava do seu lado? Sabe a história, tá? Uhum. É você, minha filha. Quando você não tinha nenhum carro, quem estava do seu lado? Você, minha filha. Quando você teve esse problema que perdeu o seu emprego, quem estava do seu lado? Você. Quando você perdeu no acidente, seu pai, você, meu filho. E agora, o que é que você me diz disso? Porra, você me dá um azar retado. Não tem essa aí? Porra, você me dá um azar retado. Então o que você está dizendo é mais ou menos isso. O cara está do seu lado e o cara não é seu amigo. Olha, veja bem, eu acho que estar ao lado na dificuldade, né? Eu concordo. É claro que o amigo que está do lado, né? É a primeira coisa, quando a pessoa é muito famoso, muito rico, muito importante, tá? Um monte de gente está ali ao redor, querendo usufruir daquilo. Esses são os falsos amigos, né? Entendi. Você também tem muitos amigos que nesse momento estão ali, mas é isso que eu disse. Na hora que você vai para a derrocada, você vai ter também aqueles verdadeiros amigos que não vão se afastar, que não chegaram apenas porque você tinha aquele momento de fama, aquele momento de muita importância, papapá. Aqueles amigos que vão permanecer do seu lado, e aí você tem a condição de ver, poxa, aqueles que foram embora, que me abandonaram, que não estão aqui hoje, realmente não eram verdadeiros amigos, né? O que está aqui do meu lado, me amparando, me ajudando, né? E até apoiando de todas as formas possíveis, esse é um verdadeiro amigo. Mas é aquilo Será que a gente conta 5 na mão? Você conta 5 na mão, você consegue? É difícil. É difícil, né? Na hora que Hoje você o papo tá lá. virou cabeça, a gente vai fazer uma análise. Depois a gente vai abrir eu e ele um consultório para atender vocês. Para que vocês possam ligar para a gente vai atender. Sim, diga qual é o seu problema. Vamos lá, vamos ver como é que são esses amigos. Agora, assim, mas esse amigo da hora da dificuldade, assim, ele também não deixa de estar cumprindo com uma, eu diria até que uma obrigação, porque na hora que você gosta, que você ama, que você tá ali do lado, que você desfrutou das coisas bacanas, no momento que tem uma dificuldade, você não tá ali, não dá a mão, isso aí acaba sendo até, amigo, acaba sendo até uma obrigação. Já o outro lado não é obrigação. Tipo assim, fulano é meu amigo,
A gente tá junto há 30, 40 anos de amizade. Não sou obrigado a ficar aqui vibrando com a vitória dele. Não sou obrigado. Pelo contrário, ele tá até muito melhor do que Você acha eu. que isso, no associativismo, aí trazendo para o nosso lado, né, do associativismo, você acha que isso também acontece com a classe empresária? Você acha que o líder empresarial do Brasil, os presidentes de associações, federações, confederações, independente de qual seja, sindicatos trabalhistas também, sindicato patronal, sindicato tanto faz, você acha que essa questão também é uma questão que atrapalha, ou na política, você acha que isso também atrapalha o nosso país? E muito. Isso joga para baixo. Isso joga para baixo qualquer situação, Você acha qualquer. que a nossa polarização hoje, ela é só ideológica ou você acha que tem algo mais? Você não acha que a gente, vamos lá para outra característica do ser humano, que é o ódio, a raiva, a vingança? Normalmente, né? O ódio ele pode nascer por muitos fatores, assim. Olha que eu não sou estudioso disso não, viu, Paulo? É muito Eu do meu sei, eu sei. sentimento, do Não, feeling, e a gente algumas já coisas que eu fala de leio, consciência cidadã. e a coisa da Mas como você consciência andou por cidadã. aí, eu estou tentando trazer para Perfeito. cá, mas não deixar de analisar, porque não existe empresas sem pessoas, não existe, né? Como se diz, pessoa jurídica, eu falo, não existe pessoa jurídica sem pessoa física, não existe função social da empresa se você não tiver quem você Mas exercê-la, né? tem demais, isso tem demais. Você olha dentro da empresa, você tá vendo, cara, alguém que se destaca num determinado setor, tem 3 querendo derrubar o cara. Então, assim, e isso é uma coisa que é O normal. ser Então, humano, normalmente, o ódio ele pode nascer por vários motivos, mas normalmente a inveja deságua no ódio. O sentimento começa com a ao inveja. invés de água no óleo. E aí você vê o seguinte, você vê muito normal, partidos políticos, colisões, eles juntam, estão aqui, daqui a pouco você vê o cara que estava de dentro da casa do outro, É, matava e meu morria pelo irmão. outro, e depois muda de uma hora para outra, viram inimigos mortais, né? E agora é interessante, na política tem uma coisa que a gente, às vezes, na vida comum é mais difícil, que os políticos depois estão lá de novo, se abraçando de novo, juntos de novo. Na hora que os interesses convergem outra vez. Então, os interesses divergiram. Então, eu diria que a classe política, ela é diferente da classe empresária? Porque a classe política, ela aprende, por exemplo, eu comecei no associativismo Tá. muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade, eu fui eleito 11 anos? 12 anos de idade no Colégio Militar de Salvador, CMS, ali na Pituba. Colégio Militar de Salvador do Exército. Então isso tem uma relação maravilhosa com o pessoal. Tenho, Eu com gosto todos, do Colégio graças a Militar Deus. demais. Eu acho que o Colégio Militar é um Um exemplo. abraço pro meu amigo General Ribeiro, que é o nosso grande comandante hoje. Outro também, quero deixar aqui registrado isso, e eu sou um admirador da forma, da disciplina, da educação cívica, que o Colégio Militar dá aos seus alunos, e a capacidade que eles têm de promover tanto sucesso, e quantas pessoas, como o índice de aproveitamento, de educação. Se nós tivéssemos tudo isso na Bahia hoje, por exemplo, comparando com o Colégio Militar, nós estaríamos bem, né? Nasce ali com disciplina e respeito ao próximo. Seu direito acaba, meu amigo, onde começa o do outro. Maravilha. Cidadania pura. E a disciplina é cidadania pura. Então, assim, esse tipo de... Eu desafio um aluno do Colégio Militar que ele saia de um quarto e deixe a luz acesa. Eu desafio não tem. Entendeu? Então, assim... Você estava falando antes do... Bom, aí eu chego lá com 12 anos e fui eleito presidente da SLR. O que é isso? SLR era deixa eu me lembrar, pô. Sociedade Literária e Recreativa. Ah, tá. SLR. Existia isso dentro do Colégio Militar. Sociedade Literária e Recreativa. Com 12 anos. Com 12 anos. Eu era o presidente da SLR. Tá. E aí começa a movimentar e cria um jornal. Até recentemente, meu amigo Manuel José Pedrosa Neto me manda, tá morando hoje em Portugal, inclusive, um grande médico. Manuel José Pedrosa Neto me manda o jornalzinho, o Coturno, era o jornalzinho que eu editava, juntamente com mais uns 4 amigos, o Coturno? Dentro do Colégio Militar de Salvador. E assim, os militares que naquele período, o que você falava? Eu tô falando de 75 a 81. Regime militar na veia. Na veia, né? Comemorava 31 de março. Então, assim, eu costumo brincar, até hoje digo pra eles, né? Porra, eu comemorava 31 de março ainda na faculdade de Direito. Eu tinha aquele sonho de querer ser
militar, de querer ir para... Na época eu pensava na Academia da Força Aérea, depois pensava no Exército, na AMAN. Acabei não indo para nenhum dos dois e decidi ir para a Faculdade de Direito da UFBA. Ah, E aí encontro exatamente que ano? isso. Eu entro na Faculdade de Direito da UFBA em 82. Então, eu estava lá. Direito 80, da UFBA. 1982. Então eu fui na época de Delcio Peregrino, eu fui na época de Isso, André Rego, eu fui na isso, época de Pezão, eu fui na época de Pezão é mais novo que eu. Fui na época de Raul Chaves, isso. de Toda essa turma. Pô. Ivan, de Rubitão, de turma toda. Era um time grande. Todo mundo aqui. E a gente conhecia todo mundo, porque não era só do seu ano. Porque como a Isso gente aí. tinha Então, aquelas matérias. imagine eu que fiquei 10 anos e fui jubilado. Eu conheci são 200 por ano. Eu conheci 2.000 Pois é. estudante de direito. Porque a gente convivia nas matérias, né? Era um processo bem diferente do ano regular que a gente tem hoje, na maioria das faculdades. Então, nesse processo de associativismo, já desde os 12 anos, eu já me movimentava nessa direção de tentar juntar os interesses da coletividade. E quando você consegue fazer isso, aí eu comecei a vida começou a me dar algumas lições. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas qual é o segredo? O segredo é você tentar agradar a maioria. Se você consegue agradar a maioria, você tá, você passa, você vai, né? Você é bem aceito. É como você na vida, você deixa marcas por onde você passa. Aí eu costumo brincar, porra, não é melhor deixar marcas boas do que deixar marcas ruins? É tão comum você, porra, fulano de tal, porra, aquele cara era um carne de pescoço, porra, aquele cara brigava por tudo, porra, aquele cara, né? Aí, porra, fulano, porra, maravilhoso, uma pessoa extraordinária, só deixou amigos aqui e tal. Então, assim, eu acho que tudo isso, Paulo, tem muito a ver com a educação, com a criação. E esses instintos do mal, essa coisa da inveja, do ódio, da briga, ela existe, mas ela precisa ser combatida. E ela é combatida como? Ela é combatida logo na infância, pelos pais, é combatida com a educação, é combatida com a convivência, é combatida com. E aí você consegue dizer, pô, ter inveja. Tem, às vezes, as pessoas dizem, pô, inveja branca. Eu vi fulano fez um negócio que eu achei bacana. Pô, eu gostaria até de fazer também. Mas é normal. É uma coisa que não é inveja. Exatamente, que não leva para... Inveja branca é o seguinte, referência que eu digo, que eu benchmark. É você olhar para uma coisa que foi boa e dizer, pô, fulano botou. Pô, que legal, massa, e vou fazer também. Quero. Né? Então, assim, esse é que tem que estar realmente. Essa é a essência do ser humano do bem que a gente tem que cultivar e que a gente tem que ter. E essas associações e esse crescimento da junção dessas pessoas, dos seres humanos do bem, fazem com que a gente consiga ter progresso, pô, nas instituições, nos lugares, porque nenhum de nós sozinho é melhor que nós juntos, pô. Nenhum de nós sozinho é melhor que todos nós juntos. Eu costumo dizer o seguinte, são duas coisas que eu costumo dizer para você. Primeiro é o seguinte, 1 mais 1 em relação e empresa, ela tem que ser mais do que 2. Que 1 mais 1 para ser 2 é melhor a gente ficar com o nosso 1 inteiro menos, olha bem. Mas tem aqueles casos que você junta com alguém e que a fórmula, né, muda um pouquinho de matemática simples para química também, ele dá muito mais. Então, quando você junta aqueles dois ingredientes, um cara com os talentos, com aptidão, mais outro com outra aptidão, você já triplica, você já é 3, né? Mas nem 2,5, nem 2,8, já é 3, alguma coisa. E o que a gente vê tanto no associativismo, que eu estou, graças a Deus, ficando muito feliz com esse Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, nós participamos de uma reunião fantástica, histórica. Né? Histórica. Vai ficar, é isso? Foi histórica. Eu acho que essa reunião vai trazer bons frutos para não só o Estado da Bahia, mas para o nosso país, né? E para a classe também produtiva, para as federações e associações. Eu acho que a gente saiu de lá com o mesmo sentimento que eu, mas com o sentimento de unidade, de pertencimento e de responsabilidade. De querer descer para a reunião de condomínio que você falou e participar, não só reclamar. Eu acho que esse foi o sentimento maravilhoso que eu, pelo menos você, né? Eu acho que eu também saímos de lá, dessa reunião aqui da Associação Comercial da Bahia. Muito bom. E aí tem a questão que eu chamo, Marcelo, que é a preocupação com... Eu tenho uma preocupação
grande, apesar de já ter essa frase, já se enraizou na cultura, no vocabulário nosso, e as pessoas já compreendem dessa forma, eu tenho uma preocupação muito grande com a palavra protagonismo. Eu acho que o protagonismo ele é incentivador da inveja e da vaidade. Então, eu acho que não Nos que cabe. sofrem dessa doença. Exatamente, dos que mas eu acho que não cabe quando você fala assim, a federação de tal, a federação da tal é o protagonista daquilo e tal. Isso leva vamos lá, vamos entender. Vamos colocar o que eu chamo sempre, né? Você tem uma federação do Estado de indústria, uma federação do Estado do agro, uma federação do Estado do comércio, você tem uma federação de transporte, você tem a federação da associação, você tem a federação das associações, as FCDLs e tal. Então você tem várias e várias federações ou associações. Quando você abre a boca para dizer que você está sendo protagonista em defesa da classe empresária, você está dizendo o seguinte: olha, e o que é que nós estamos fazendo aqui do lado? Então, eu acho que protagonismo ela é muito para ser utilizada em teatro, novela, cinema, nas artes, né? Eu sou o ator principal. Mas no associativismo, na classe produtiva e também na classe política, eu acho que isso é um problema sério, entendeu? Ou seja, você vai ser o vereador, você vai ser o prefeito, você vai ser o governador, você está ali para servir uma sociedade, uma comunidade. Então, o protagonismo tem que ser você é representação de um objetivo, de um objeto, de uma função. Você pode achar que você é o cara que é o cara. Não sei se você entendeu. Mesmo porque na classe social, Marcelo, ou onde for, tem que ser circular, você tem que abrir espaço. Nós não criamos 4 anos para ser presidente, para ser governador, para ser prefeito, à toa, né? A reciclagem, né? A troca de cadeiras e tal, isso é democrático, isso é da construção, né? Da nossa construção da nossa sociedade. O que é que você acha? Olha, eu acho que o líder, ele vai existir sempre. Não se forja, não se fabrica, o líder, É nato. ele é Eu também nato, acho. Você não tem- Eu também concordo. Liderança é liderança, acabou. não é? Líder nasce líder. Então É, não vai ter líder. Agora, isso. Agora, eu estou as falando da palavra, eu estou falando características, da palavra. Você usar a palavra. isso, aí é que vem. Você Aí, fala um líder, não, liderança não. O líder, mas mesmo que o cara não esteja, o cara é líder empresarial, mesmo não estando na associação, ou sendo presidente, ou sendo. Mas ele é um líder empresarial. O cara é um líder político, mesmo não estando exercendo naquele momento um cargo político, entendeu? Então, líder. perfeito, Agora, perfeito, a mas, palavra protagonista, entendeu? mas eu concordo com você perfeitamente. Mas tem determinadas situações que aquele líder está colocado numa posição de protagonista, Entendi. né? E aí ele não tem jeito, o governador é o protagonista do estado, não tem jeito, que o governador, na hora que ele Então ele, tá. Então ele senta eu vou pra, tirar, na hora que ele senta para fazer uma entrevista, é o governador eu que. vou tirar o Agora, preconceito contra essa frase, eu vou me acalmar e vou deixar essa frase existir na não, nossa cabeça. mas o que você disse eu entendi. É, esse protagonista, a ele é necessário alguns cuidados. Você disse assim, quando ele está, ele é. Então, beleza, eu entendi. Mas quando o cara quer ser, ele não é. Quando o cara quer ser líder, ele não é. Aí ele faz um papel ridículo. Ah, não, aí você tem Aí, da aí, inveja, você entendendo o que eu estou falando? perfeito. Mas quando o cara quer ser, ele não é. Aí ele entra nesse tipo de coisa. Se ele tem poder, ele pode prejudicar, ele pode trazer dificuldades, ele pode trazer prejuízo ao coletivo, né? Ele vai ser uma pessoa frustrada. Mas as pessoas enxergam isso e percebem isso. Às vezes você tem o líder, o grande líder, é, é, que está numa posição de protagonismo de alguma situação, quer seja na presidência de uma instituição, quer seja num governo, quer seja na A liderança prefeitura, de uma empresa, na liderança de uma empresa e tal, né? Os cuidados que ele tem que ter, aí é que tá. Os cuidados que ele tem que ter, o desenvolvimento de algumas habilidades para a inteligência emocional. Então é muito comum que as pessoas, ao assumirem determinadas posições, né, é muito comum dizer, subiu para a cabeça, fulano. Então, às vezes, a pessoa tem as características da liderança, chega lá, mas extrapola.
Mas não. Então eu acho que. Desculpe, tomar uma aguinha aqui. É da nossa conta aqui. Nossa Bonita conta, caneca. vem cá, vá. Um brindezinho para você tomar à vontade. Aí, maravilha. Não é cachaça não, já A pessoa é água. Então a pessoa tem que entender e tem que trabalhar esses limites, né? Então é muito comum, às vezes você vê, tem lideranças que se submetem a determinadas situações, vão a um psicólogo, tentam trabalhar determinadas situações, buscar determinadas... Porque a vida tem sido muito difícil, os desafios ficam cada dia maiores. O desafio de um presidente da República de 50 anos atrás, seguramente não é o desafio de um presidente da República de hoje. As dificuldades... Você é também, né? Cônsul do Benin, é desde 2010. Me explique aí, o que é o Benin? Me explique um pouquinho. Benin, vamos lá, atenção. Vamos mandar esse podcast para lá. O Benin é um país maravilhoso. Da África? Da África, do oeste da África. Fica ali, se você pegar o mapa, se você reencaixasse o Brasil com a África, o Benin encostaria ali no Rio Grande do Norte. Então ele está ali, ele tem a Nigéria do lado direito, esquerda, ele tem Togo, Gana, Costa do Marfim. Né? Habitantes? 15 milhões de habitantes, país pobre, como uma boa parte dos países africanos, mas em desenvolvimento, com muito trabalho e com uma liderança dos últimos 10 anos revolucionária. Mas os últimos 10 anos, porque não muda não? Lá não é república, não é democracia? É democracia. Ele foi eleito, os mandatos lá são de 5 anos, podendo ser reeleito. Então, o presidente Patrice Talon, que é um exemplo, é um empresário que nasceu em Uidá, na cidade de Uidá. A cidade de Uidá é aquela cidade de onde saíam os navios com os escravos para as Américas. E a maior parte dos navios com escravos que saíram de Uidá saíram para a Bahia. Então, mais de 1 milhão de negros escravizados. Veja bem, vamos lá. Essa conversa é boa também. Vamos lá. Outro papo aqui. Vai ser bem cabeça. Gente, veja bem. Você está falando de que saía de escravos para a Bahia. Raciocine comigo. Isso. Nós sabemos que o Congo, o rei do Congo, que era a tribo que mais escravizava, ou seja, era o povo também negro, ou seja, os escravos não são por cor, era também aquele império, ou a tribo, como a gente queria chamar. Guerra de espaços. Guerra de espaços, e eles iam lá também, ganhava da outra tribo e escravizava aqueles negros e vendia, inclusive ele trocou o nome dele, né? Ele foi batizado pela Igreja Católica, exatamente porque ele comercializava com Portugal, com a Espanha, né? Então ele fechou um tipo de contrato com Portugal e Espanha legalmente para comprar os escravos dele. Então ele era o cara que e na África conseguia vencer os outros tribos escravizáveis e viu aquilo com o Novo Mundo, Brasil, América Norte e América do Sul, ele vendia os escravos. E a gente sabe que Angola fazia, isso eu vi também em um livro, né? Ou seja, Angola fazia o que chamava de mercado negro. Ou seja, ele vendia, burlando o contrabando, mandava os escravos também, que os fazendeiros compravam e levavam para aqui, para o Brasil também. Aí você está dizendo que aí no caso específico ele é um dos que mandavam também, mas ele era uma tribo também que ganhava, vencia, ou você não sabe essa história? Vou lhe dizer. Na verdade, existia a Costa da Mina era um entreposto português, comandado por Portugal, que comprava esses escravos e trazia para a América. Eles compravam de alguma tribo que vendia lá. Tinha alguém vendendo lá. Perfeito. Eu, quando fui ser cônsul, o embaixador disse uma coisa para mim, disse assim, você não vai esquecer nunca de uma situação que eu vou lhe dizer aqui agora. Ele disse para mim assim, o embaixador me dizendo, ele disse para mim assim, o europeu chegou na costa africana com um navio que cabia no máximo 100 homens. Se ele levou de lá 5 milhões de negros escravizados, é porque ele tinha o apoio dos africanos. Claro. Então, assim, isso é óbvio. Essa que era uma relação que naquele momento... que eu falei, o rei do Congo, o rei da Angola. Exatamente. Os caras que eram o rei que eu falo que era do Império da... Sei lá, que você quiser tomar o nome, que eu não me lembro. Era uma relação ali
estabelecida, que era o natural daquele Natural, momento, claro. daquela era da Como foi humanidade. na Europa, como foi Era atrás na conquistava, Grécia, conquista. escravizava e Eu digo vendia. todo dia na Perfeito. China, como foi na pirâmide do Egito. Exatamente, exatamente. Óbvio que a gente vive muito mais isso, porque nós estamos aqui na nossa Bahia, onde nós temos 80% de uma população negra, afrodescendente, e que tem todas as suas raízes ligadas à nossa religiosidade africana, à culinária africana, aos hábitos africanos. Até hoje nós falamos determinadas palavras que são de origem Fon do Benin. E a gente não sabe, como por exemplo, garfo, Ah, faca, é? copo. Essas palavras são Fon, são palavras que vieram Bom. do vocabulário Uhum. beninense. A Ah, nossa origem, é muito comum se falar Jeje Nagô. Muita gente sabe que Nagô não associa, não. Mas se for pensar muito, Nagô tem a ver com Nigéria. E Jeje? Jeje é Benin. tá vendo que é da nossa conta também a cultura? Vocês estão aqui verificando, nada como trazer uma pessoa aí, ó. Cônsul do Benin. Então, o Jeje é o beninense. Então, assim, o Benin, ele tem essa relação intensa, forte, eh, de mandar para cá os seus filhos, e após a libertação, muitos retornam, e lá são chamados de retornados, os agudás Então muitos retornam. retornaram. E aí você tem famílias no Benin formadas por Silva, Souza, Sacramento, né? Ah, Então você tem assim uma relação muito intensa. que maravilha. Então essa Como é que está a relação, educação lá? Está melhor do que aqui? olha, é um país extremamente educado. É impressionante. Você vê uma população que economicamente Vamos comparar com a Bahia. ela está Bahia tem empobrecida. quantos habitantes? 15 milhões. Exatamente. Então nós estamos iguais. Bahia e Beni é o mesmo de habitantes. Em número de habitantes. Aí O agora você território vai. é Vamos 5 dizer, vezes menor. Sim, quantos por cento de negros e brancos tem no Beni? eu Você não sabe. diria que 100% de negros. 100% de negros. Na Bahia nós temos que 81. É, 80, claro. 80%. Então, ainda bem. Você está dizendo que a educação lá é melhor do que a daqui e ele é o país mais pobre que a gente? É, Muito mais. é um país mais pobre, que hoje vive o desenvolvimento dos últimos 10 anos, os outros. Então a educação não tem nenhuma correlação com grana. Claro que tem. Claro que tem, quando você pensa Mas de no uma caso forma nosso, mais que a gente tem massificada. escolas muito bem feitas, nós temos professores, nós temos receita, nós temos dinheiro, e nós não temos É impressionante quando. péssimo índice de educação. É impressionante quando você Eu vê. vi que um dos, não sei se eu não quero criar polêmica, mas eu vou repetir o que eu escutei, para que até eu tenha o direito de receber aqui, se quiser, o pessoal de educação, para vir conversar com a gente. Do sindicato de educação, do sindicato dos professores, ou de algum. Eu achei interessante. Eu tenho a curiosidade de entrevistar aqui, bater um papo, entrevistar não, bater um papo, podcast aqui, com o sindicato dos professores da escola pública do estado da Bahia. Eu tenho essa vontade. Eu queria entender um pouquinho. É, eu acho que a gente precisa se aproximar mais. Nós precisamos nos aproximarmos mais também com os sindicatos dos professores. Eu acho que se a gente se aproximar mais com os sindicatos de professores, a gente vai conseguir melhorar a educação do país, do Estado. Você entendeu? Perfeito. Eu acho que Ouvir as dores, a né? gente Ouvir as precisa críticas. nos Onde é que está aproximar, faltando? O que é que está faltando? de forma harmoniosa, como eu digo, contributiva, com todas as entidades. E as entidades do Sindicato de Professores do Estado da Bahia, eu acho que ela tem muito a contribuir com a educação do nosso Estado, entendeu? Eu acho que se ele se passa pelas mãos. Eu disse isso na escola do Itapuã, do Sebrae, numa palestra do Sebrae, e eu perguntei a eles aonde, essa é a provocação, aonde que vocês matriculam seus filhos? E os que tiveram
os que responderam, não estou fazendo estatística, mas os que responderam disseram: olha, eu matriculei meus filhos na escola particular. Aí eu perguntei, vocês, por quê? Disse, eu vou responder com sinceridade, porque eu quero que meu filho tenha as mesmas oportunidades que os seus filhos têm, que os filhos das pessoas que têm dinheiro têm. Não vou matricular na escola pública. Eu achei um contrassenso, porque se eu sou o professor, e se eu estudo na escola pública, ensino na escola pública, e os filhos do Brasil passam na escola pública, e eu sei que é um direito de todos, por quê? Eu não sou o melhor professor do mundo, já que eu sou pai. Eu não faço um pacto com os outros professores para ensinar os filhos do Brasil. Eles não tornam a eficiência. Aí eu me disse, se comparar a infraestrutura do Estado com a infraestrutura da escola privada, eu disse, alguns de vocês ensinam também na escola privada? Sim, para fazer o bico. E lá você não deixa de ensinar com qualidade. Aí começou uma polêmica, mas uma polêmica reflexiva. Que minha posição, Marcelinho, é sempre reflexiva e contributiva, e eu sempre busco construir. Eu não tenho como lema da minha vida a construção. Tá? Eu não quero destruir nem criticar nada. Você falou, eu desço para a reunião de condomínio, eu participo, não do meu prédio, né, que o pessoal reclama, Paulo, você fala tanto, mas não desce. Eu digo, peraí, calma. Você quer que eu vá para a associação comercial, você quer que eu vá para a fundação, quer que eu seja do conselho, quer que eu vá para Brasília, quer que eu vá para São Paulo, quer que eu vá para... Ainda quer que eu vá descer para a reunião de condomínio? Pelo amor de Deus, quem está fazendo isso né, que mora lá, que ela mora lá e vai lá e desce, mas eu tenho que, pô, pelo amor de Deus, mas bem, eu desceria, já fui síndico várias vezes, então não estou reclamando disso não. Mas vamos lá. Então a minha provocação, Marcelo, você entendeu? Você falou da escola militar, você disse que disciplina, respeito, que duvida que o menino saia da escola e não desligue a luz. Você falou isso, você disse que você provocou aqui no início da nossa conversa. Então, e você vê as escolas públicas, principalmente as federais, porque teve isso também. Pai, você vai para cá me dizer que quer comparar, essa eu ouvi também, gente, é outra resposta para vocês. Você vai comparar a gente agora, a escola pública é universal que ele quer dizer que para todos. E você quer comparar com a escola pública do passado, quando eu falo do Vieira, quando eu falo do Severino, quando eu falo das escolas públicas do Central, Vieira não, desculpe, do Vieira da particular, do Central, do Colégio Central da Bahia. Você quer comparar como se a gente não pudesse ter escalas e não pudesse ter eficiência nessa escala. Você entendeu? Como se a escala fosse sinônimo de ineficiência. Não, não é. A gente sabe que a gente tem que treinar também os diretores da escola, a gente tem que treinar também os professores. É por isso que eu estou chamando a atenção. São muitos fatores. Estou chamando a atenção que se tiver, o espaço está aberto. Faço questão de conversar com vocês. Diga. Eu acho que são muitos fatores, né, que influenciam. Então, por exemplo, eu me lembro que quando o professor chegava na porta da sala, todos os alunos se levantavam e ficavam em posição de respeito, em pé, para que o professor entrasse na sala. Mas alguém deu esse input. Olha, quando o professor chega, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então a gente era treinado para isso. A gente tinha uma. Então, assim, Eu sou hoje. da época que você falou do muitas vezes. direito, Marcelo. Eu sou da época que chegasse na sala de aula, você tinha que chegar lá arrumado. O professor não deixava você andar de camiseta na federal, não. Na federal. Eu vi um professor na sala de aula pedir para um colega que estava de camiseta se retirar da sala, Exatamente. né? Na Exatamente. faculdade de Direito da UFBA. Faculdade de Direito. Né? E ali E hoje você vai na faculdade dessa aí qualquer, tudo riscado, tudo parece que mas assim, eu acho que desrespeito com o bem público, com o bem dele. mas tem que haver o Acho que exemplo. não parece que é isso que eu nosso. digo. Mas tem que haver o Porque se exemplo, tem pertence- que haver o treinamento, tem que haver a orientação, né? Eu não vou nem dizer que é não deixa de ser disciplina, mas assim, não, disciplina, mas sim. não no sentido de imposição, né? É disciplina sob o aspecto ditatorial. Tem que fazer, porque se não fizer. Mas eu acho que na hora que você coloca aquilo como um hábito que todos têm que fazer, acabam todos fazendo. Não, Marcelo, eu acho que eu vou fazer que nem você fez comigo quando eu falei do protagonismo. Disciplina é disciplina. Ou seja, disciplina não é a mesma coisa que você falou. Você não disse, não, peraí, tem um protagonista, você está protagonista. Você ali tem uma função. Você ali está indo para lá para estudar. As cadeiras estão lá perfiladas para você sentar. Perfeito. E você tem que olhar um quadro, você tem aquele que serve para aprender. A disciplina tem que estar presente. Perfeito. E a autoridade que está ali, quem está protagonista ali, é o professor. Perfeito. Então ali tem que ter uma liderança, tem que ter uma. Então eu acho ao contrário, eu acho que a gente
É o que eu falei até para Nelsinho. Nelson, eu almocei com ele disse para mim, ele também foi de 82, ele fez assim, eu não estudei na Constituição de 88, tive que estudar depois, né? Porque ele foi do Constituinte e tudo mais. Mas eu não estudei. Aí eu digo assim, pô, peraí, você não estudou na 88, mas estudou na de 67, que foi a de militar. Veja bem, mas é isso que eu estou dizendo, que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a gente até em casa, eu acredito que até os pais, não é só os mestres, né? Os pais também estão querendo transferir a responsabilidade da criação para os mestres. Os mestres, por sua vez, também se sentem sem estrutura do Estado. Você está percebendo o que é da nossa conta e o que é consciência cidadã, que eu chamo isso? É a transferência, é o ciclo de transferência de responsabilidade. Todo mundo querendo se eximir da sua responsabilidade. A palavra está certa? Se eximir? Correto, corretíssimo. Da sua responsabilidade. Então, eu transfiro a responsabilidade para o professor, eu de casa, sou os pais. O pai transfere para o Estado transfere para os pais, e a gente aí termina aqui ninguém nos fazendo perdemos. nada, exatamente. E não tem consciência cidadã. E não tem. Meu amigo, eu sei que você tô aqui, você me disse aí, Paulo, a gente precisa tocar o barco. Eu sei que ia render, mas acho que já tá razoável para você dizer para mim, Paulo, não me bate de fome não, então eu tenho seus compromissos também. O que é que você traria para a gente aqui, para a gente tocar esse podcast com uma coisa bacana? O que é que você poderia trazer? O que é que você poderia, a mensagem que você daria para todos nós, né? Não só para você, para o seu desafio, para seus funcionários, que você é um grande empresário, para todos que passaram e passam por tantas participações que você tem, você participa do Somar também, dos amigos da Marinha, você recebe prêmio em todo lugar, as pessoas lhe adoram, eles dão prêmios em tudo que é lugar, eu vejo lá em Marcelo Sacramento, tem uma relação com a Marinha fantástica, sempre teve, você sempre preservou isso, todos que chegam aqui, nosso querido Câmara, né? Gente boa, que está no Rio de Janeiro, voltou para o Rio de Janeiro. Comandante da esquadra brasileira. Chefe da esquadra brasileira hoje. Imagine, pô, a gente teve o privilégio de estar lá com ele. Agora é o atual agora daqui da Bahia, que está na Bahia aqui. Gustavo Garriga. Garriga. Almirante Gustavo Garriga, devendo a ele uma coisa que o marceneiro daqui fez, que a gente passou aqui na visita à Associação Comercial, ele gostou, e eu fiquei, gostou, eu vou dar para você, só que ele, o nome dele, do marceneiro daqui, da associação, bem antigo, bem o senhor, tá para fazer apenas, eu disse assim, pode aqui embaixo o nome dele, só para que não é o presidente da associação não, viu? Ele fez para mim, o cara, ele gostou e eu vou presenteá-lo, que é para ele também, porque ele gostou, falou, pô, associação, a réplica da associação em Madeira. Sim. Seu Fiuza, obrigado aí, seu Fiuza, que está aqui com a gente há um tempo também, marceneiro, ele faz papel de madeira, muito bom. Diga, o que é que você poderia dizer aí para o nosso Olha, eu acho, Paulo, primeiro, lhe parabenizar, agradecer pelo convite mais uma vez e parabenizar, porque esse trabalho de fazer a consciência cidadã, dizer que as coisas são da nossa conta, ele é essencial para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Né? Para que ele melhore a participação e só participando, só opinando, só fazendo com que a sociedade seja mais representativa, a gente consegue melhorar, a gente consegue conscientizar todo mundo da sua responsabilidade para que a gente tenha uma vida melhor. Eu realmente procuro dedicar uma parte da minha vida a essas associações. É nesses lugares que você conhece mais gente, que você se interrelaciona com mais experiências. Então eu começo no meu prédio, eu faço parte lá do conselho, atualmente então estou na presidência do conselho do prédio, começo dentro de casa. Aí a gente perpassa por várias instituições, né? Contei aqui brincando que comecei lá no Colégio Militar com 12 anos na SLR. Depois a gente vai para uma associação das escolas particulares, que eu tenho uma atividade nessa área. Né? No período que eu estava no Yacht Clube da Bahia, eu fui convidado para participar da Confederação Brasileira de Clubes. Estou lá até hoje na Confederação Brasileira de Clubes, sou o diretor Nordeste da Confederação Brasileira de Clubes, onde nós fazemos um trabalho de captação de recursos para fomentar o apoio aos atletas de alto rendimento no Brasil. Boa. Tenho uma participação na seção comercial, fui membro da diretoria, já 2 gestões, estou no Conselho Superior com muito orgulho, tomando essas aulas que a gente tomou aqui hoje, né? E que você, histórico. Dessa vez, você é o protagonista, você é o presidente desse conselho hoje, e eu tenho certeza que você saberá, Deus vai lhe iluminar com muita sabedoria para você conduzir esse protagonismo
sem excessos, dentro da sua experiência que você Dentro do meu construiu, propósito, dentro do da seu consciência propósito, cidadã para transformadora, dentro entendeu? da propósito de desenvolver a inteligência cidadã, dentro do propósito exatamente de que a gente transforme o Brasil, exatamente acabando com essa polarização enorme, entendendo que nós temos pautas de nação, É, entendendo que a gente merece um país melhor e que a gente está perdendo muito tempo, ficando para trás de é. tantos outros países que estão aí tocando Participo barco. da sua AMAR, participo do LEAD, né? Tenho a felicidade hoje de ser o presidente, o juiz-presidente da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim, onde nós temos um trabalho espiritual muito grande, de Ah, você fez um caridade. negócio interessante também para as pessoas guardarem suas. Conte isso aí um pouquinho, é importante. Peraí, rapaz. Nós estamos Dois minutinhos. lançando, Peraí. Não liga agora não, que a gente vai. Diga. nós estamos lançando no Bonfim um grande columbário, e as pessoas não sabem o que é columbário. Eu também não sabia. Eu também não sei não, mas bem. Columbário é o local onde você guarda as cinzas dos seus entes queridos, Ah, que é muito comum depois que você crema ou o corpo ou os ossos, é você levar aquelas cinzas para botar em algum lugar que a pessoa gostava, algum lugar que a pessoa frequentava, é uma fazenda, é uma praia. O columbário é uma forma moderna de você colocar aquelas cinzas no recipiente e colocar ah, e guardar num lugar uma que, igreja do Senhor do que Bonfim, tem que um conforto maravilha. espiritual extraordinário. Espetacular, grande ideia. Então, quando você vai visitar, né, eu, com fé em Deus, eu deverei levar as cinzas do meu pai, agora, assim que estiver pronto. Eu sou um dos primeiros candidatos a comprar o columbário, porque colocar as cinzas, eu disse para minha mãe, olha, nós vamos colocar as cinzas do meu pai na igreja que a senhora casou com ele em 1962. Maravilha. Então, assim, um conforto espiritual desse não existe, de você chegar lá para rezar, para relembrar daquela pessoa. É. E o columbário moderno, na concepção que nós estamos fazendo hoje, você tem cada urna, é como se fossem armários. Então, você tem naquela urna a portinha de vidro, e você tem ali QR Code, 4 QR Codes. Você pode botar até 4 caixinhas com as cinzas É. dos familiares. E aqueles QR Codes, um tataraneto, por exemplo, de Vai chegar Marcelo lá e vai. Sacramento, poderá chegar lá, colocar o QR Code e saber o que é que Marcelo Sacramento fez na vida ao longo da sua Ah, então é um existência. histórico, Então, maravilha. esse, por exemplo, podcast que nós estamos Nova gravando coisa. aqui hoje em 2025, meu tataraneto poderá assistir no QR Code do meu columbário daqui a 200 Sensacional, anos. Marcelo. Boa ideia. Entendeu? Vou fazer um columbário desse aqui na Associação Comercial da Bahia. Vou aproveitar essa Associação Comercial da Bahia, Isabela. Olha a ideia. Fazendo aqui embaixo, uma salinha, tem 4 pessoas, a gente bota 6, 7, 8 para poder. Das pessoas que Com a marcaram a história história daqui, da só da associação, só que vai dedicaram poder. uma vida aqui. Exatamente. Grande ideia, Marcelo. Vem cá. Vem cá, me toca aqui, que eu me dei uma ideia. Vamos resolver o problema financeiro da associação agora. Então, nós temos uma perspectiva, nós estamos lançando no primeiro momento, no primeiro andar Parabéns. da Igreja do Bonfim, nós estamos lançando 720 urnas. Parabéns. E vamos abrir a comercialização para o povo Vamos. baiano, já agora, no início de Parabéns. setembro. Grande ideia aí, um grande feito. E as pessoas vão poder adquirir esse espaço e colocar lá. as Não cinzas dos esperem seus entes queridos. vocês precisar virarem cinza. Vá logo lá e compre, que pode comprar e deixar reservado. Claro, Tá? claro. E pode ajuda, chegar e lá. ajuda a igreja, a as obras Irmandade. sociais, ajuda a manter a as igreja sociais do também? Bonfim. Nós temos todo um trabalho lá envolvido. Então, pelo amor de Com Deus, toda a... olha o nosso Prodilei, ó, participe, ponto, Movimento Via Cidadã. Tal, isso aqui. Pô, isso aqui é para te doar, as doações serem abatidas de imposto de renda. Imposto de Nada renda, demais, todo claro, país do mundo claro. tem isso. É verdade. Só assinem. É. Vamos lá. Vamos lá, meu Mas amigo. olha, então assim, é com essa felicidade, com essa satisfação de procurar exercer um trabalho associativista, de participação, né, de dizer, olha, é da minha conta cuidar da associação comercial, é da minha conta cuidar do iate, é da minha conta cuidar da Igreja do Bonfim, Maravilha. é da minha conta participar e trabalhar e dar um pouco de mim Boa. para que essas coisas se perpetuem. Então, Maravilha. assim, eu me sinto feliz com isso. Então, quando eu vejo você incentivando isso, Paulo, eu sou mais um soldado do seu lado para trabalhar nessa direção e fazer com que as pessoas
mudem aquela tese, né, e aquela ideia. Ah, fulano está ali na associação, no sindicato, naquela instituição coletiva, porque está se dando bem, ou porque vai se dar bem, ou porque... Não, pelo amor de Deus, gente. É porque tem gente que boa. pensa dessa forma. É porque tem gente que vive dessa forma. Muito bem, Marcelo. E se não tivessem essas pessoas... Muito obrigado. certamente Muito rico esse final do nosso podcast. Maravilhoso. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Eu acho que ganha o podcast, que ganha a nós, que ganhamos a sociedade toda brasileira. Vamos nesse espírito que ele colocou, que é importante. Vamos ganhar. Todos nós vamos estar juntos. É o ganha-ganha. Vamos jogar o jogo do ganha-ganha. Meu amigo, obrigado. Pau na máquina. Obrigado, Paulinho. Pau na máquina. Valeu. Até a próxima, gente.